Bom dia a todos que estão aqui presentes, bom dia a todos que estão aí conectados junto conosco. Meu nome é Maurício Mendonça, eu sou o presidente da Comissão de Saúde da Câmara Francesa Brasil, França Brasil, da Câmara de Comércio. É um prazer enorme recebê-los presencialmente aqui, estão aqui conosco, e também um grande prazer receber a todos aí que estão se conectando para assistir evento particular. A gente está muito contente aqui de estar organizando um evento sobre um tema tão relevante para o Brasil, né? Tão relevante para os pacientes e para toda a comunidade, não só médica, também como para todas as entidades do setor de saúde. É um tema que é desafiador, né, para todos, e eu espero que a gente tenha um debate excelente. E, mais uma vez, eu gostaria de agradecer os nossos convidados aqui. A nossa dinâmica vai ser... Eu vou passar a palavra para o Felipe, que é o coordenador também da Câmara Jurídica aqui da Câmara Francesa, para que ele possa fazer a sua saudação inicial. E depois a doutora Valéria vai nos brindar aqui com a condução desse debate. E eu acho que todos vão ter muitas informações importantes e oportunidade de tirar suas dúvidas. Eu, desde logo, já convido a todos para participar ativamente e trazer seus questionamentos para nós, e vamos tentar cobrir aqui o máximo possível e responder todas as questões e dúvidas dos nossos participantes online e também presenciais. Doutor Felipe, por favor. Obrigado. Bom dia a todos, eu sou o Felipe Butossons, coordenador da Comissão Legal. Gostaria de agradecer a presença tanto dos que estão aqui presencialmente, quanto dos que estão distancialmente, como dizem os franceses. O nosso tema, de fato, é extremamente atual e relevante. Já me deram algumas informações sobre o que vai ser dito hoje, eu já fiquei bem interessado. E gostaria de agradecer principalmente ao Maurício e à Valéria, que realmente foram as pessoas que organizaram o evento hoje. Eu sou praticamente um visitante, vim para prestigiar. Queria só aproveitar para dizer àqueles que não são associados da Câmara que a nossa Câmara, que é a Câmara mais antiga, a Câmara Bilateral mais antiga aqui no Brasil, além de tudo que oferece uma Câmara tradicionalmente, também oferece atividades complementares como matchmaking e outras. Então, por favor, aqueles que ainda não são associados da Câmara, não hesitem em conversar aqui com essas moças excelentes que estão aqui na frente. Obrigado. Passo a palavra para a doutora Valéria. Bom dia a todos que estão aqui nos acompanhando à distância. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer a parceria e a confiança do Maurício, do Felipe e da Corinne. Merci. É uma honra estar aqui e trazer essas pessoas incríveis que vão ser os nossos palestrantes para tratar de um assunto tão importante e sempre tão atual, que é a judicialização da saúde. Nós pensamos esse evento trazendo a visão dos vários personagens desse grande cenário. Então, nós vamos ouvir a Neuza, que é enfermeira de formação e vai trazer a visão do paciente. Nós vamos ouvir o Dr. Remui, que é médico e enfrenta a judicialização do lado de lá. Nós teremos o Dr. Silvio Valente, que é médico e advogado e vai trazer a visão também da técnica, né, do perito, da assistência técnica, essa visão tão completa que ele tem por ter formação nessas duas áreas. E teremos o Dr. Carlos Michaelis, que é advogado, superintendente do CREMESP, e vai expor para nós as principais questões que ele verifica de judicialização no CREMESP. É um tema importante e recorrente. Nós enfrentamos essa questão que impacta a todos nós em um cenário em que a judicialização é necessária para garantir os interesses dos pacientes que se deparam cada dia mais com as negativas e com o cuidado de que a judicialização extrema ela pode inviabilizar o sistema de saúde. Tanto o sistema de saúde suplementar quanto o público, isso impacta todos nós, inclusive no cálculo da sinistralidade, alcançando as nossas mensalidades dos nossos planos de saúde. Então, sem mais delongas, eu vou passar a palavra aos nossos convidados. Vamos começar com o Dr. Silvio Valente. A palavra é sua, doutor. Muito obrigada por fazer parte e pela parceria e confiança de sempre.
Bom, na pessoa da doutora Valéria Calente, eu agradeço o honroso convite à Câmara Comércio e França Brasil. Vou passar alguns slides, mas é só para a gente dar uma introdução da discussão. Bem, eu sou médico advogado, né? Me formei na USP em Medicina quando jovem, em Direito bem mais maduro. Fiz carreira acadêmica na Faculdade de Direito da USP. E hoje atuo também como perito judicial. Bom, a premissa, né? Quando a gente fala em judicialização da saúde, a nossa grande premissa é o artigo 96 da Constituição. É ele que dá a fundamentação técnica, digamos assim, para esses pleitos dentro da saúde, né? No mundo da saúde. Eu vou falar um pouquinho dessa obra aí do Conselho Nacional de Justiça. Deixa eu ficar mais perto. Fica à vontade, doutor. E a visão. Então, a judicialização, basicamente, é quando você tem a necessidade de ter acesso a um direito, né? Já constituído no artigo 96, não consegue esse direito. E aí você vai ao juízo. Isso pode ser tanto no âmbito SUS, no âmbito público, quanto no âmbito privado. Quando a gente fala em âmbito privado, a gente está falando basicamente de planos de saúde. E aí eu vou dar um apanhado muito genérico, né? Houve um grande boom, digamos assim, a partir da primeira década desse século, em relação ao número de ações judiciais pleiteando acesso à saúde, né? Isso tomou um vulto muito grande. Então, isso aqui é um dado que a gente tinha do CREMESF de 2016, né? 22 mil ações em 2015, 47 mil condenações. Então, é um fluxo enorme, né? Eu só vou chamar a atenção aqui, ó, para esse dado. A gente tinha 900 milhões de reais para atender 4% dos medicamentos requeridos por via judicial, enquanto o custo SUS com medicamentos nas farmácias, para 700 mil pessoas, 600 milhões de reais. Então, é esse o grande dilema que a gente tem na judicialização da saúde, né? Você, às vezes, tem muito dinheiro gasto com pouca gente e não sobra muito dentro daquele cobertor curto que a gente tem hoje em dia, né? Tanto no âmbito do plano de saúde quanto no âmbito do SUS, para fazer o provimento geral. Bom, então, é muito importante que o Poder Judiciário monitore esse problema, e ele tem feito isso, né? A gente tem algumas definições, a Relação Nacional de Medicamentos, que é o RENAME, isso é a base que a gente tem para fazer, em âmbito SUS, as nossas prescrições, né? Então, você tem um rol de medicamentos e procedimentos que são cobertos pelo SUS. Em geral, isso não vai para a judicialização, ou raramente vai. Agora, quando sai fora disso, aí a coisa já entra num terreno, digamos, mais pantanoso. Aqui eu estou dando uns exemplos da minha especialidade, só para vocês terem ideia, eu vou passar bem rapidamente, né, da ginecologia, como funciona isso, né? Tem os componentes básicos, os componentes especializados, não vou me prender muito nisso, mas os componentes básicos têm basicamente qualquer posto de saúde, tá? Os componentes estratégicos do RENAME, dessa relação de medicamentos, são mais afeitos à parte epidemiológica, né? Então, tuberculose, hanseníase, infecções, né? E os especializados, eles são para doenças crônicas, né? Então, exige um certo controle, em geral, são medicamentos mais caros, né? O INSPER fez um estudo bastante interessante, eu também não vou me prender muito, mas assim, a essência desse estudo é o seguinte: você tem várias instâncias técnicas que dão respaldo para o judiciário. O que acontece com o juiz? Ele recebe essas ações, ele não é médico, né? Então ele fica totalmente perdido nas decisões, né? Será que ele vai ter será que ele vai ficar em paz com a sua consciência de não dar provimento de medicamento de alto custo? Então, a partir daí desse dilema, a partir do próprio judiciário, se formaram instâncias técnicas para dar um certo aparato, digamos, científico para as decisões do judiciário, né? Porém, o estudo INSPER mostra que nem sempre eles seguem esses preceitos, né? Alguns juízes agem de acordo com a sua própria consciência, sem tomar muito, digamos, sem utilizar de forma plena esse aparato do qual eles dispõem, né? Então, eu chamo muita atenção para o NatJus, né, que foi criado em 2016, que é justamente a principal instância que dá respaldo ao judiciário para a tomada de decisões.
Porém, né, a despeito da representatividade da justiça, a maioria dos entrevistados considera que os juízes utilizam poucos pareceres elaborados pelos núcleos dos seus processos decisórios. Então, aí eu já coloco uma questão, já coloco uma pimenta aqui na discussão, que é justamente essa distorção que existe. Então, se seguir esse aparato técnico. Esse é um livro que eu recomendo bastante, da professora Maria Paula Dalari Bucci, lá do Largo de São Francisco, filho do professor Dalari, né? Que é uma lenda hoje no judiciário, sobre judicialização da saúde na visão do executivo, foi no lançamento da civil. E ela fala, só vou abrir um pouquinho, algo muito interessante em relação àquela droga do câncer, né? Que a gente ouviu falar em 2016, fosfetanolamina. E ela, ironicamente, fala o dia que a justiça curou o câncer, ou a judicialização da saúde levava ao paroxismo. Porque nessa fala, em questão de meses, houve 13 mil medidas liminares em relação à Universidade de São Paulo. Isso era fabricado na Faculdade de Química da Universidade de São Paulo. Não estava nem com medicina, nem com biologia. E liminares para conseguir um medicamento que simplesmente não funcionava. Né? Provadíssimo que não funciona. Então, isso é uma das grandes distorções, digamos, um paradigma de distorção quando a gente conversa sobre judicialização da saúde. Enfim, aí a gente tem todo esse trâmite. Eu vou mostrar esses enunciados aqui. Eu participei desses enunciados quando eu era presidente da Comissão de Direito Médico da OAB de São Paulo. E nesses enunciados, você tem uma reunião de 300, mais ou menos, formadores de opinião para dar respaldo científico para os juízes. Né? Então, são uma série de enunciados na parte pública, na parte de biodireito, na saúde suplementar. Né? Esses enunciados são votados e devem servir de respaldo para os juízes também tomarem suas decisões. Né? O biodireito foi uma que eu acabei votando. Chegando ao final, as reflexões. Tá? Então, algumas reflexões que eu queria só falar para vocês. Justamente essa questão que me parece bastante importante. A aderência das instâncias decisórias, leia-se judiciário, a orientações técnicas da qual eles dispõem. Né? Nem sempre isso é seguido. Seguimento de protocolos por parte dos prescritores, isso também é importante. Né? O médico, ele tem a sua... Ele deve ser... Hoje a gente age, nós médicos, né? Meu colega está aqui, pode comprovar isso, também é ginecologista, a gente age muito em relação a seguir protocolos. Se você não segue protocolos, você já distorce a questão terapêutica. Né? Então, isso também faz parte a atuação do prescritor, digamos assim. Reserva do possível é o tal do cobertor curto. Né? Então, você tem isso tanto no âmbito SUS quanto plano de saúde. Né? Você não consegue suprir indefinidamente provimento de saúde para todo mundo, medicamentos caros. Será que, por exemplo, a gente investir milhões de reais numa doença crônica de um paciente e morreria sem aquele medicamento é justo? E parece que sim. Será que investir milhões de reais no provimento de uma droga oncológica que vai aumentar a sobrevida de uma pessoa em 6 meses, será que é justo? Pensando que esses milhões de reais podem reverter um número enorme de mamografias, de coletas de Papa Nicolau, de colonoscopias que poderiam salvar muita gente de câncer. Então, essa é uma questão bastante polêmica quando a gente fala de judicialização da saúde. Comparação com modelos estrangeiros da saúde, o nosso paradigma, não sei dos colegas, né, mas o meu paradigma é o sistema inglês. É que lá você tem o GP, o General Practitioner. França também funciona bem, né? Na França funciona, o modelo europeu funciona melhor que o nosso. Mas no Reino Unido você tem lá o clínico geral que faz um filtro. E aí ele vai para o especialista, né? Os casos que são necessários. Quando um paciente brasileiro se muda para lá ou fica um tempo lá e não entende isso, acha muito estranho, na verdade, né? E esse rename que nós temos aqui, ao contrário do rename nacional, que não é muito renovado, não é muito atualizado, lá sim é atualizado. O que sair daquele rol não entra.
Então, assim, você acaba tendo uma menor judicialização, porque você tem sempre uma modernização desse aparato terapêutico, que não acontece aqui. E, por fim, será que há perspectivas para o modelo brasileiro? Não sei, né? A gente está num ponto assim que a gente está vendo o Hospital Oswaldo Cruz e Dali Vergueiro fechando as portas, né? Será que o cliente do plano de saúde insatisfeito, os planos de saúde, muitos deles ou se unindo ou falindo, enfim, né? O Drauzio Varela fala bastante a respeito disso, né? Será que tem futuro o nosso sistema privado e o nosso sistema público, que é muito por conta de falta de fundos, mas também bastante por falta de gestão? Como é que vai caminhar, né? Então, isso lança grandes reflexos quando a gente fala em judicialização da saúde. É isso. Acho que eu fui breve, segui meu tempo. Doutor, sabe que eu verifico a necessidade dos médicos terem uma disciplina de direito médico, direito da saúde, porque, como advogada nessa área, eu me deparo com a seguinte situação: ou a absoluta resistência dos médicos em fazerem um relatório prescrevendo o que aquele paciente precisa, ou o excesso. Eu já vi prescrição de médico com shampoo para cabelos encaracolados. Então, nós temos aí dois cenários que são absolutamente conflitantes, e o coitado do paciente, às vezes, precisamos de um relatório, né, para fundamentar esse pedido, porque sem um relatório bem feito, o juiz não concede, porque, como o senhor bem disse, ele não tem o conhecimento técnico, né? Nós temos que levar tudo mastigado e desenhado. Eu brinco como se o juiz tivesse 5 anos de idade. E temos essa dificuldade com os profissionais de saúde. Eu entendo a resistência, porque os planos de saúde têm se juntado cada vez mais, né? Nós temos agora essa questão de fazer a prova do pagamento do reembolso, mas eu acho que falta preparo para os médicos, especialmente os jovens, né? Quem já tem anos de carreira, como o senhor, o doutor Remoi, já criaram aí as próprias parâmetros. Por outro lado, os médicos mais antigos já têm vícios arraigados. Eles não gostam, né? Nós não gostamos muito de fazer burocracia. Então, tem esse problema, né? É difícil você convencer alguém que não seja ligado à área jurídica, que aquilo é, como você falou, né, doutora Valéria, é absolutamente necessário para você dar o processo, enfim, né? Mas os médicos têm uma grande resistência, né? E acho que falta nas escolas de medicina um preparo dos profissionais, até mesmo para que eles conduzam as próprias vidas, né? E tenham cuidado com o paciente, na elaboração de documentos, coisas que também vão favorecer a judicialização, e nesse caso, em face do profissional de saúde. Vamos? Eu vou, então, passar a palavra, dentro desse contexto da judicialização que o doutor Silvio já introduziu, para a Neuza. A Neuza, ela também é profissional de saúde, ela é enfermeira de formação, e ela tem a experiência dela para nos contar, pessoal, como paciente que necessitou judicializar para conseguir ser submetida ao procedimento que foi prescrito. Por favor, Neuza. Bom dia a todos. E quero agradecer muito a doutora Valéria pela oportunidade de estar falando aqui sobre isso. Espero que colabore para ajudar, né, mais pessoas. Desculpa, meu nome é Neuza, eu tenho 55 anos. Aos 18 anos, vou tentar contar a trajetória para vocês como foi, tá? Aos 18 anos, eu fiz a minha primeira cirurgia cardíaca, foi uma esclerotomia mitral, e já foi feito pela Sul América e no Hospital HCOR e com a equipe médica do Dr. Enio Búfalo. E correu tudo bem, passado alguns anos, né, mais de 10 anos, quase 12 anos, aos 30 anos, eu precisei novamente fazer outra cirurgia. E já tinha vencido, foi normal, né, era esperado, né, que acontecesse isso. E essa cirurgia já de peito aberto, né, abriu o tórax.
e fiz com a mesma equipe, né? Um HCOR, o mesmo hospital e a mesma equipe médica, e também com o mesmo convênio. Aos 40 anos, eu tive uma endocardite. E uma endocardite, foi tudo bem, né? Passou mais ou menos um ano depois, eu tive um AVC. Eu tive um AVC, precisou intervir uma cirurgia, entrar de emergência com uma cirurgia cardíaca. Aí eu tive alguns êmbolos e o AVC era isquêmico, ele virou hemorrágico. E eu tenho que agradecer muito a Deus, né, por estar viva, por estar aqui. Agradecer muito ao meu marido, que eu morava sozinha e ele estava comigo, ele que me socorreu. E, e tomou todas as providências também, que era um caso de vida ou morte, né, que não sabia o que ia acontecer. O neuro falava, tem que operar, e a parte, o cirurgião cardíaco falava, tem que operar, e o neuro falava, se operar, ela morre. Aí se falasse, se não operar, ela morre. De qualquer jeito, ele tomou essa providência, foi difícil, foi muito difícil para minha família em geral. E, bom, mas tudo bem. Fiquei 20 dias numa UTI, fiquei uma semana internada e uma semana no quarto e vim embora. Isso me deixou algumas sequelas. Eu peço desculpa para vocês, eu tenho dificuldade em falar, as palavras fogem, não consigo me lembrar. E é um pouco difícil. Bom, e aí foi tudo bem, né? Passado alguns anos, em 2022 agora, eu precisei, a minha válvula quebrou. O que foi engraçado é que essa válvula, quando eu operei em 2010, eu tive o AVC, já foi falado em válvula de alta performance, que operaria com um catéter, né? Teria um catéter que entraria na válvula e operaria sem abrir tórax, nada. Ele foi falado sobre isso há mais de 10 anos atrás. E em 2022, quando eu precisei operar, minha válvula, infelizmente, ela quebrou. E fui para o hospital, internaram. Aí o meu cardiologista falou, você não pode abrir o peito novamente, porque você já teve 2 cirurgias, né? Com o peito aberto, uma terceira vai complicar devido ao AVC. E precisamos fazer o TAVI, o transcutâneo, né? O catéter transcutâneo. E, bom, eu fiquei até tranquila, porque para mim, na minha cabeça, já estava sempre escrita, eu tinha uma válvula de alta performance e que ia ser tudo bem. Só que o convênio negou. O convênio negou, sem justificativa, então não pode. Aí foi quando falamos com a doutora Valéria, que me acudiu, muito obrigada, e entramos para o processo judicial, e devido, né, à gravidade, tudo, e aí a gente conseguiu trocar a válvula. Mas, quanto a isso, gente, é uma sensação de abandono total do convênio. Você fica à deriva, porque há quantos anos eu estava pagando de convênio? Muito mais de 2 anos, né? Acho 20 anos já, né? E você fica assim, sem chão. Ah, eles falam não e você tem que procurar, né, o serviço judicial, procurar pela via judicial. E eu imagino quem não tem condição de procurar, né, o estado mental da gente vai lá para baixo, porque você fica à espera, enquanto rola o processo, isso é muito angustiante para a gente, é muito complicado. Então, assim, eu espero que resolvam isso, né? E não tem necessidade de o paciente passar por isso, é muito sofrimento para a família também. Uma coisa desnecessária. E agradeço mais uma vez, doutora Valéria, e meu marido. Foi
campeão desse processo comigo, desde a endocardite, a gente está junto há 15 anos, e está lutando junto comigo. Muito obrigada, gente. Eu quero te agradecer por estar aqui contando essa história. Eu sei o quanto é difícil para você dizer que você não tem dificuldade nenhuma, que você falou lindamente, emocionou todos os presentes aqui. Agradecer a confiança sua e do Dr. Remoí, né, que confiou, né, o cuidado do grande amor dele para o nosso escritório. E dizer assim, que o convênio, na realidade, ele faz uma conta muito burra. Porque o procedimento que a Neuza fez, que é o TAVI, ele é minimamente invasivo. Se fosse comparar com uma cirurgia de peito aberto, quanto que o convênio deixou de gastar de UTI, né, de uma possível complicação que ela pudesse ter. No entanto, as redes negativas não vêm de forma sistemática. Então, o que eu observo é que falta gestão, né? Gestão para que essa conta seja feita. Isso aqui vale a pena, essa negativa, e não ser simplesmente um robozinho, não está no rol nega, não está no rol nega. Falta que os planos de saúde estruturem os seus departamentos e os seus gestores para que a análise seja também financeira, né, que seja feita na ponta do lápis. O caso da Neuza é típico. O plano de saúde economizou muito, 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 fazendo o procedimento minimamente invasivo, era muito mais seguro para a paciente, a recuperação dela foi ótima, no dia seguinte ela já estava no quarto, né? Então, muito obrigada pela sua fala, é uma alegria ter você aqui conosco. E eu queria, então, que o Dr. Remoí nos falasse um pouco da experiência dele profissional, como médico ginecologista, especialista em fertilização, né, doutor? E eu sei que ele já é a segunda vez que ele passa por uma judicialização da saúde na família. Queria que ele dividisse conosco a experiência dele. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a comissão organizadora, a doutora Valéria, presidente, pelo convite de poder falar aqui. Eu coloquei uma visão talvez um pouco diferente de normal daquilo que a gente enfrenta no dia a dia dentro do hospital. Na realidade, há um princípio de tudo isso, a partir da Constituição de 1988, onde foi designado que a saúde é direito de todos e o Estado tem que responder por todos os meios dessa saúde. Na mesma época foi criado o SUS. Né? O modelo SUS é um dos melhores. Ele é o mesmo da França, é o mesmo do Canadá, é o mesmo da Itália, é o mesmo da Suécia. Infelizmente, aqui, na teoria, temos uma série de dificuldades. Nessa época também começou a aumentar o número de planos de saúde, tá? O que, por um lado, para o governo foi ótimo, porque diminuiu a carga do Estado, que parte estava sendo sofrido pelos planos de saúde. Hoje, a situação se reverte em função de crises econômicas que muitos perderam o plano de saúde e migraram para o SUS. Isso apenas por uma introdução. Na parte de judicialização, que eu vejo, pelo menos do meu lado, no dia a dia, três confrontos, basicamente. Paciente versus plano de saúde, paciente versus Estado e também pacientes versus médicos. O colega deve ter muitas mais referências. Né? E tudo são processos que levam à judicialização. No caso contra o Estado, eu trabalho também numa UBS, tá? Com gestantes de alto risco. Tá? E eu sei que o Dr. Valente já falou também da crise que a gente pode criar com a judicialização de certos medicamentos. Em parte, eu acho que isso é uma parte de desculpa também do governo, porque o que ele alega que gasta com isso pouco, em detrimento de outros, é real, não digo que não, tá? Mas eu vejo que há uma má gestão dos básicos. Faltam insumos, faltam medicamentos básicos,
falta atendimento básico. Essa crise de falta no atendimento básico, o que nos leva? A que um procedimento, uma patologia simples, não deixa de ser tratada adequadamente. Ela se complica, se torna algo crônico e o custo aí aumenta. Há poucos anos atrás, nós víamos que, e até hoje, as grandes cirurgias, os grandes problemas não são pagos pelo SUS, mas são feitos também em hospitais privados. Exemplo, transtornos, cirurgias de fígado. A maioria dos transplantes de fígado são feitos onde eu opero no Hospital Albert Einstein, em parceria com o SUS. Há muitos anos atrás, muitos convênios, quando a coisa extrapolava, era atendido pelo SUS. Então, existe uma discrepância em alguns aspectos. Na parte de medicamentos, acho que é a maior demanda que existe contra o Estado. Por exemplo, até da minha filha, que judicializou uma medicação que ela foi cobaia, para falar a verdade, tá? Antes de que o produto fosse lançado, tá? E depois que ele foi lançado, um custo altíssimo para diabetes, simplesmente largaram. E ela teve que entrar na justiça para poder receber essa medicação até hoje. No caso da minha esposa, já descreveu, tá? No aspecto contra convênios, que eu sinto no dia a dia, tá? Muitos pacientes acabam não judicializando realmente o que eu disse, talvez não tenham condições de entrar, tá? E quando procuram, de repente, outros meios, a demora é muito grande. E, às vezes, a saúde, ela depende de imediato, não de tempo. Tá? Na prática do dia a dia do hospital, o que eu tenho encontrado por parte dos convênios? Negativa de cirurgias, negativa de materiais, materiais consagrados, absurdos ao ponto de dizer: eu autorizo a cirurgia, mas não autorizo o material. Mas eu vou operar como? O que é mais grave, às vezes, eu autorizo o material, mas não autorizo a internação. Então, para que eu quero o material? Isso é no dia a dia. Às vezes, dispomos a equipe cirúrgica toda para tal data, porque foi liberado para aquela data fazer a cirurgia, e de última hora diz: olha, tais produtos, tais materiais não liberamos. Então, fica uma equipe cirúrgica inteira, dentro todo aquele dia, dentro do hospital, o paciente estressado na sala de espera, esperando. Mas vão liberar ou não vão liberar? Minha cirurgia estava programada para 10 horas da manhã, já são 11 horas, então, dependendo de um detalhe do convênio, isso não é justo. Isso muitas vezes não se fala na hora que vai a judicialização, mas isso acontece todos os dias, em todos os hospitais. E não estou falando de hospitais SUS, estou falando de hospitais relevantes, tá? Não vou citar nomes, mas considerados os 4 melhores hospitais do país. Tem outro ponto que eu também visualizo, tá? Apesar de a gente não, mas existe também a judicialização de paciente versus médico. Isso é uma realidade. E aí entra os fatores de imperícia, imprudência, negligência, que seria o pior de todos lá. Porque uma imperícia onde a pessoa não está capacitada ou está exercendo uma especialidade que não é a dela, tá? Põe em risco o paciente. Uma imprudência, não tomar os cuidados de um pré-operatório, de estar a equipe toda completa e dizer: não, vou quebrar o galho, vou operar sozinho, vou operar só com alguém. Isso leva uma série de processos. E negligência, o próprio nome diz aí, já não cabem praticamente recursos, que seria o pior de todos os assuntos. Tá? Isso também contrarresta. A gente vê muitas especialidades que são muito mais factíveis a acontecer isso.
Agora, temos que separar também o que é erro médico do que é uma situação adversa ao procedimento. Tá? E ponto importante de ser feito é aquilo que a doutora Valéria estava comentando agora um pouco também, tá? Um bom relatório médico, um consentimento pós-informado para o paciente, dizendo, olha, você precisa fazer essa cirurgia porque o risco é tal. Mas essa cirurgia tem seus riscos também, inerentes ao procedimento, não por incapacidade ou por erro médico, esses eventos adversos. Se você descreve tudo, se você explica tudo que pode acontecer, se você tomou todas as precauções pré-operatórias, anestéticas, a equipe toda completa, você diminui esses riscos. Mas tudo isso tem que estar muito bem escrito, muito bem explicado. Tá? Com isso, evitamos uma série de transtornos posteriores. Tem um ponto que eu gostaria de colocar sobre a medicalização na medicina, na saúde. O que eu entendo pelo que eu li a respeito de medicalização? São problemas que não são médicos, mas são transformados em problemas médicos, tá? E onde existem interesses também, médicos, seja laboratoriais, seja instrumentais. Tá? Eu posso colocar um exemplo, de repente, a pessoa tem um problema familiar, esse problema familiar não deixa de ser um problema médico no final, mas leva a dizer, mas isso me faz sentir mal, a paciente passa a ser medicada e acaba transformando num problema médico uma coisa que é de âmbito familiar, que é de âmbito do dia a dia. Exemplo do shampoo. Tá? São coisas que não... É algo para reflexão, porque no final da ponta vai acabar trazendo um problema médico, com certeza. Mas que não seria um problema médico, teria que ser tratado de outra forma. Tá? Também vi a respeito de que a judicialização, ganhos e perdas que ela pode ocasionar. Eu não vejo perdas. Eu vejo ganhos. Porque foi graças à judicialização que se tornou consciente o que está acontecendo no Estado, planos de saúde contra médicos. Principalmente com planos de saúde, que é, hoje em dia, 70%, se não me engano, dos casos das demandas médicas. Parece que tem aproximadamente 1,5 milhão de casos no judiciário. 70% são contra planos de saúde. Tá? No meu dia a dia, eu não entendo por que as negativas. Vou colocar um breve exemplo. Eu comecei a fazer cirurgia laparoscópica na Europa, tá? Justamente entre Espanha e França, que tem as duas maiores centros de cirurgia laparoscópica, e quando vim para o Brasil não existia aqui no Brasil equipamento. Os convênios que lutavam em não oferecer materiais que diz que aumentava o custo. Nós conseguimos reverter isso atuando nas empresas. Formei, junto com outros colegas, a Sociedade de Laparoscopia aqui no Brasil. E conseguimos reverter justamente atuando nas empresas. Falando, olha, essa cirurgia, ela custa X. Pelo material, ela vai custar X mais Y. Por outro lado, o teu paciente vai sair no dia seguinte. E pela cirurgia convencional, ele vai ficar 30 dias afastado do trabalho. Aí começaram a fazer contas e viram que era muito mais barato. E com a proliferação das cirurgias, logicamente, os custos de materiais também diminuíram. Por exemplo, no caso dela. Mas que isso a gente já vinha enfrentando há muito tempo. Também. Quanto à positividade que eu vejo da judicialização, é que abriu a mente, não só das pessoas, leva a essa discussão que nós estamos vendo, tá? E isso
acredito que tende a entrar no equilíbrio maior entre as partes envolvidas em prol de melhoria do paciente, no último caso, isso. Basicamente, era isso que eu queria dizer, agradecer a oportunidade mais uma vez e fico à disposição para qualquer pergunta que eu possa responder. Muito obrigada. Essa leitura que o senhor tem da judicialização é a mesma que eu tenho. Ela é um mal necessário, ela trouxe essa discussão, trouxe o conhecimento público dos pacientes de que eles têm direitos, embora os pacientes ainda relutem muito, as pessoas são muito cordatas, né? Elas recebem uma negativa, a negativa vem fundamentada numa exclusão por cláusula contratual, ou uma não previsão em rol DNS, e muitas pessoas tomam aquilo por verdade e não vão em busca de seus direitos. A questão que o doutor colocou de não poder suportar os custos, eu queria deixar aqui o meu testemunho, e que cada um de nós aqui seja um multiplicador dessa informação, que a Defensoria Pública, tanto do Estado quanto da União, funcionam muitíssimo bem, representam muito bem os assistidos, e não têm condições de contratar um advogado particular. As faculdades dispõem do serviço de estágio, que presta atendimento à população. Então, as pessoas precisam realmente tomar a rédea de suas vidas, né, e ir em busca dos seus direitos. A judicialização, ela é necessária, a boa judicialização, né, vamos dizer assim. E debates como o que nós estamos tendo aqui, eles são muito ricos e nos fazem refletir muito sobre quais seriam as formas para que a saúde pudesse ser viabilizada sem uma quebra de orçamento público, por exemplo, no caso dos medicamentos de alto custo e o cobertor público, que o Dr. Silva nos colocou aqui, em contraposição ao mínimo existencial, né, que é a garantia da saúde do paciente. Então, aquela sua reflexão é muito válida, né, sobre um tratamento de alto custo para uma sobrevida de 6 meses. E comparando com a possibilidade de uma cobertura vacinal de uma cidade inteira, ou de realização de mamografia a uma grande população de mulheres. Então, para aquele paciente faz todo sentido e toda a diferença. E isso que é o interessante da saúde, né? O bem maior é a vida, isso não tem como medir, né, na realidade. É uma conta difícil, porque nós sabemos que o orçamento tem que fechar, e vemos também os grandes interesses comerciais envolvidos. Tivemos, inicialmente, o Spinraza, que tinha um custo altíssimo, e hoje o da Novartis, que é o Zongiosma, que tem um custo de 12 milhões de reais, uma dose única de um medicamento. E nós tivemos uma judicialização grande pedindo esse medicamento para a União. E isso, a gente imagina como isso impacta o orçamento da saúde, né? Esse dinheiro vai ter que sair de lá e vai descobrir um outro lugar. Mas, enfim, para aquela pessoa, faz todo sentido e faz a diferença. E se fosse o meu filho, eu certamente não ia judicializar e que se dane o orçamento público e a cobertura vacinal da cidade vizinha. Então, é essa visão que nós temos que ter e essa discussão que nós temos que realmente levar. A judicialização contra os médicos, doutor, e o doutor Carlos vai falar um pouquinho, a minha visão como advogada é que ela só acontece quando falha a relação médico-paciente. Quando tem uma falha nessa relação, quando há uma quebra de confiança, o paciente realmente busca a judicialização. Enquanto ele se sente amparado, atendido pelo seu médico, muitas vezes ele entende que a vida é finita, né? A morte é inevitável. E que se chama de erro médico, muitas vezes, é o desdobramento natural da evolução de uma doença. E erro médico também não é tudo o que acontece, porque nós temos vários profissionais de saúde envolvidos, e muitas vezes a responsabilidade não é do médico. Eu fui recentemente procurada por uma paciente relatando uma queda de bebê em centro obstétrico. Não, porque foi erro médico, o bebê caiu. Por que o bebê caiu? Tinha uma equipe de fotógrafos e filmagem. E derrubaram o bebê no centro obstétrico depois de uma semana. Assim, é erro médico? Não é.
Então, essas questões a gente tem que levar. O médico, ele estuda 5, depois mais não sei quanto, estuda a vida inteira, 6, né? 6 mais 3. 6, mas depois, assim, a vida 6 inteira. mais 2 a 5. Ele não pode parar de estudar. Nenhum médico, que é uma profissão que eu vejo como a mais vocacionada de todos, sai de casa e diz, não, hoje eu vou lesionar alguém, hoje eu vou matar alguém. Sabe, isso não acontece. Então, é preciso também que nós tenhamos um olhar complacente a um profissional de saúde. Muitas vezes trabalha sem condições materiais, sobrecarregado, estressado, pressionado, esperando uma liberação de material no centro cirúrgico. E que levamos essas discussões também para dentro dos nossos escritórios, das nossas empresas. Vou passar a palavra ao doutor Carlos, para que ele nos conte um pouquinho do que ele tem visto lá no trimestre. Vou só pedir para falar em pé. Por favor, fique à vontade. Melhor. Para passar o tempo, por favor, não hesite em me chamar a atenção. Doutor Carlos, só lembrando que o senhor está falando para nós e para a Câmara que vai... Então, o senhor tem que olhar para lá. Isso. Vem mais para cá, doutor. Aqui no meio, ó. Vai ter que fazer um exercício. Olha ali na tela, você vai ver sua imagem. Tem na cervical. Se posicione para a pessoa... Acho melhor ficar certo. Acho melhor assim. Desistiu? Já me demoveram para ficar em pé lá. Professor, foi tão Porque senão as pessoas não lhe veem da audiência da internet. bom, mas bom dia, né? Queria agradecer a doutora Valéria pelo convite, a todos vocês aqui presentes. É um tema realmente que há muitos anos na advocacia eu já enfrento, né, essa questão da judicialização da saúde. Anteriormente, por ter trabalhado muito tempo também na Associação Médica Brasileira, né, que congrega aí todas as especialidades médicas, então a gente trabalha desde as que não têm tantos problemas, né, com a judicialização, até aquelas que têm mais problema, né? Então a gente pode pegar... E às vezes a gente pensa que uma sociedade de especialidade pequena não tem problema, mas hoje se a gente falar, por exemplo, da homeopatia, muito médico nem acha que é especialidade, mas né? Ela tem tanto problema como a esporte, por exemplo, que é da ortopedia, e também tem um problema de judicialização para o APME enorme. Então, esse assunto é discutido há muito tempo, aí passou para o Conselho também, que é uma outra visão, talvez mais administrativa, mas o que eu consigo estratificar disso é que há muitos anos já, mais de 10, eu percebo que esse assunto, ele tem um grau de evolução, mas ele também tem um grau aí de posições deletérias que hoje eu acho que acabam até colocando em risco a própria sobrevivência da saúde suplementar, pela forma que está. Então, há muitos anos eu costumo dizer que a judicialização, ela na medicina ou na saúde, ela é um caminho que eu vejo já sem volta, e vai chegar em algum momento em que se vai ou romper ou ter uma nova remodelagem constitucional, porque hora a gente constitucionaliza, hora a gente acha que é inconstitucional, 3 poderes envolvidos para decidir, e aí, desses 3 poderes, tanto o executivo, o legislativo e o judiciário, nós caímos também em 4 fatores que eu acho que são elementares para a discussão sobre a judicialização ganhar contornos aí hecatômicos. Nós temos, de um lado, obviamente, os médicos, nós temos os hospitais, nós temos os operadores de plano de saúde e nós temos o elemento principal, que justamente é o paciente. Só que esses 4 atores, eles não se conversam na judicialização da saúde. Porque a gente pensa primeiramente no paciente, e o que o paciente justamente quer é um bom atendimento, a construção de uma ótima relação médico-paciente e daí por diante. Nós temos a operadora de plano de saúde, que ela basicamente hoje ela não sabe quem é o beneficiário, ela trabalha obviamente em caráter atuarial, que é uma ciência, por conta disso ela trabalha especificamente em números. Nós temos os hospitais, que hoje trabalham muito no P4P, e eles trabalham muito também querendo diminuir cada vez mais, atuarialmente também, a despesa e aumentar a lucratividade. Então, eles querem, por exemplo, que a parturiente saia o mais rápido possível do hospital, tem um risco enorme, por exemplo, idosos de queda, então querem que o idoso saia o mais rápido possível do hospital também, e muitas vezes o idoso ou o paciente entende isso como uma forma grosseira de tratamento, mas não é, porque eles estão pautados justamente em números, né? E temos na ponta
O médico, o que o médico busca? O médico busca ótimas condições de trabalho e, obviamente, honorários médicos. Então, percebam que esses atores eles não vão se conversar no modelo que nós temos atualmente. E a chance da judicialização permanecer é muito grande. E aí eu trouxe alguns casos até para falar mais do conselho, mas não quis interromper durante as apresentações, mas eu fui pensando em alguns pontos aqui importantes durante as falas, né? Primeiro, eu acho, né, que em alguns momentos a atuação do advogado nessa área da saúde ela é sublime. Eu acho que eu entendo as outras áreas do direito são tão importantes quanto, mas nós, como advogados da saúde, temos talvez uma coisa a mais. Algumas semanas eu estava numa posse e eles estavam falando um pouco do BIREME, né, que é a Biblioteca Regional de Medicina, e tinha uns médicos lá que estavam apresentando até um artigo, e tinha uma charge muito legal, assim, foi muito significativo, eu até tenho utilizado esse desenho atualmente. É justamente o médico, né, uma equipe médica em volta do leito em uma UTI, e aí o paciente, obviamente, né, e o espírito do paciente subindo, e os médicos com uma corda segurando para ele voltar. E essa identidade, né, de ser justamente uma das mais nobres das profissões, traz para nós advogados, em algum momento, essa sensação de puxar corda. Quando é? É a sensação de quando nos procuram, né, doutora Valéria, que a gente consegue destinar esse pedido ao Poder Judiciário e quando nós sentimos que veio uma decisão judicial, uma liminar deferida, uma liminar consentida. O juiz antecipa os efeitos da tutela, né, nos promovendo justamente essa mesma corda, que é puxar, naquele momento, um direito que está indisponível para o médico paciente, só pertence ao advogado, é de levar à justiça o poder de trazer a corda e dar chance de sobrevida ao paciente. Por quê? Porque, como a gente tem, é o golden hour, né? Se a gente não conseguir fazer isso naquele momento, o paciente ele pode virar a perder a vida. Então, é um momento muito sublime. Eu fiquei realmente comovido pelo seu depoimento, porque para nós, advogados, a gente sabe exatamente como funciona, assim como para os médicos, né? O doutor Silvio, quando ele falou da fosfetanolamina, né, essa foi uma missão eu acho que eu peguei um dos 12 trabalhos de Hércules, essa foi a primeira. Porque essa questão da fosfetanolamina, ela começou lá em São Carlos em 2015, né, e assim, esse é um claro exemplo da judicialização, estrito sensu, porque ela é muito específica. Começou essa história da pílula do câncer lá em São Carlos, né? E hoje, pela oncologia, nós temos protocolos sérios, né? Baseados em evidências científicas, que você pode ver em Lancet, PubMed, Cochrane, né? Assim, totalmente indexado. E aí, o que nós percebemos? Foi uma enxurrada de pedidos liminares no Poder Judiciário no país todo, pedindo, na verdade, que fosse assentido aí o direito deles utilizarem a pílula do câncer. A época, a Sociedade Brasileira de Oncologia, a mais MB, eles ficaram numa catarse, porque o que acontecia você claramente tinha pacientes vulneráveis, ou seja, pacientes oncológicos, que muitas vezes poderiam estar já em encaminhamento para paliativo, então ele vai aceitar qualquer tipo de tratamento. E aí ele estava começando a abandonar o tratamento convencional e começou a se socorrer desse fármaco que era fosfetanolamina. E os juízes davam, né? Isso era o pior. Por quê? Porque também o juiz, o magistrado, hoje tu tem o Natijus, tem algumas câmaras, mas eu tenho esposo de um amigo meu, né, colega de turma que é juiz. Quantas vezes eu não vi ela ligando para médico, né? Eles ligam falando, olha, eu tô fazendo, o que eu faço? Porque eu só sei o seguinte, sob 24 horas sou pena de morte. Então não dá para ficar parado em cima de uma decisão dessa. O juiz também tem uma certa dificuldade para julgar, porque ele é advogado por nós, magistrado. Pois bem, nós decidimos, então, naquela época, em 2016, definir isso por tua causa, hora que você falou, né? E por isso um dos trabalhos de Hércules. Eu, na época, tinha 34 anos, imagina. Eu estava jovem na advocacia, né? E aí entrei com foi uma ação direta de inconstitucionalidade em cima dessa pílula do câncer, porque a época, por isso que eu falo que é uma digressão, achar que a gente está próximo de uma saída, porque na época o executivo, não o legislativo, né, o judiciário, promulgou uma lei, que foi justamente a lei da pílula do câncer. Né? E aí nós ingressamos, aí eu, na verdade, ingressei com essa ação, e foi um negócio, assim, lunático, porque eu entrei com a ação, confesso a vocês,
no Supremo, que já é difícil. Para o advogado é difícil chegar com um recurso lá no Supremo. Trancam tudo antes, né? Eu confesso que, pressionados, nós soltamos essa ação lá no Supremo, judicializando a medicina e a saúde, e eu soltei, falando assim, olha, fizemos uma vestibular bem feita, conversamos muito com o pessoal da SBOC e tudo mais, só que, olha, a chance disso aí é baixa. Primeiro porque é uma lei que a própria presidente já promulgou. Segundo, que é uma coisa que vai ser amarga para a população, porque a população quer tomar a pílula como mais uma das formas de tratamento oncológico. Pois bem, o fim foi que, eu nem lembrava, na verdade, despacharam de 24 horas uma inscrição aqui em São Paulo, o treco foi lá em Brasília, nós sustentamos oralmente lá e maciçamente a decisão, o relator foi o ministro Ricardo Lewandowski, e também teve a instrução do Marco Aurélio Mello, que a filha é médica, a decisão foi unânime de suspender a lei. Dificílimo isso, você vê isso em direito tributário e tudo mais. A única divergência de 4 votos é que, assim, alguns tinham uma dúvida se iam judicializar, iam dar a decisão liminar de suspender a lei da pílula do câncer, permitindo que ela fosse utilizada como tratamento paliativo ou não, mas também não permitida como paliativo. Bom, eu olhei meu YouTube no dia seguinte, eu fui jurado de todas as formas possíveis e imaginárias por pacientes. Porque as liminares continuaram sendo pedidas, só que, como tem uma decisão do Supremo, ela vincula todo o país. Mas a consciência disso é que realmente eu acho que tinha uma extrapolação e justamente, às vezes, né, a gente trabalhar com essa vulnerabilidade do paciente é perigosa. Estou trazendo isso para vocês, também pelo que o Dr. Silvio colocou, para que fique claro como a gente ter a percepção e jogar um olhar em cima de um tema tão difícil de se buscar um ângulo para pensar no que é certo e errado, traz aí, matiza o que a gente tem que pensar. São vários elementos que se arvoram num único lugar, que é a judicialização, e que envolvem tantos procedimentos, tantos profissionais, pacientes, dali por diante, né? Também pegando aqui o gancho da doutora Valéria, para não estender muito, né? A gente tem, por exemplo, essa que está chegando isso no conselho, também eu lembrei, essa questão da glosa e do pedido de reconhecimento facial, de quase ter que fazer um furo no dedo e mandar uma gota de sangue lá para eles liberarem o reembolso, né? Mas veja, eu fui muito a fundo nisso e também é uma outra situação muito difícil tentar achar um caminho pelo seguinte: eu vejo desde a coisa que eu entendo como mais adequada, que é, bom, doutor Silvio, ele faz um pedido médico, né? Fazer aí um tratamento N para um paciente, ele não atende operadora de plano de saúde, faz no particular. E aí ele dá o recibo para o paciente justamente vindicar o reembolso na operadora de plano de saúde. Era para ser o melhor dos mundos, né? Seria uma tríade muito boa. Pelo seguinte, você tem aí o direito de livre escolha e o plano de saúde pela própria Agência Nacional de Saúde Suplementar que permite isso. Mas o que nós temos, e eu tenho visto isso, doutor Silvio, né, mas o médico, ele tem o consultório. Aí ele é procurado pelo laboratório tal. Aí o laboratório tal fala para ele, olha, você pode prescrever os exames aqui. E aí nós te passamos um FII até pela indicação. Já está errado. Acontece? Acontece. Aí ele pega o login, aí o médico tem uma pessoa que faz a intermediação desse reembolso, e a equipe de coleta, que tira o sangue, faz a coleta de exame para remeter para o laboratório, já pega o login e senha também do paciente. Isso é comum, não estou falando de uma... Sabidamente, alguém deve conhecer alguém que faz isso. E aí, o médico também, que compensar um GO, começa... Eu já vi, eu sei que é uma excrescência, mas eu já vi casos, por exemplo, de pedido de PSA para paciente, não para paciente feminina. É complicado. Por quê? Porque o médico, ele também quer honorários. E aí ele faz um pedido, ele pega aquele pedido de uma folha sulfite e faz um X de um lado, naquele monte de quadradinho, e dentre eles o PSA para a mulher, e manda para fazer um reembolso assistido. Quando isso chega para a operadora tem porque ele fala assim, mas por quê? Primeiro porque ele vai cobrar 10, 12, 15 mil reais de exame.
E segundo, que você não tem nenhuma idoneidade para comprovar que isso realmente era necessário. Aí, eu já vou também dicotomizar isso, por que isso chega no conselho. Aí a operadora, às vezes de forma acertada ou não, pela auditoria médica, pega e glosa. Mas quando glosa, ainda tem lá 30 dias para pegar e reclamar, o paciente aí tira daqui, debrida de lá, né? Só que aí tem operadora que está fazendo o seguinte: eu não suporto mais esse médico, porque não é possível que ele seja tão mão de paca de pedir tanta coisa assim. O que ele faz? Excelentíssimo senhor doutor presidente do Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo. Esse médico aqui, ó, tá aqui os exames dele, ó. Dá para entender como é que ele pode fazer um negócio desse? E aí também a gente cai num outro problema da judicialização também no próprio conselho, pelo seguinte: o conselho pode ser degrau para a operadora constranger o médico a perder a autonomia e fazer pedido de exame? Essa é uma reflexão que tem que trazer. Porque se o médico quer pegar e fazer um rol de exames que esteja vinculado à especialidade dele ou não, a operadora não pode, sob qualquer aspecto, constranger ou justamente elidir que ele faça esse pedido. Então, para a gente pegar e também apurar esse tipo de conduta, fica complicado no seguinte aspecto. É óbvio que quando é um caso crasso, como isso que eu falei, fica mais fácil pegar e julgar. Mas também fica complicado, né? E às vezes a gente pensa, por que essa questão do reembolso tipo está tão difícil, né? Porque também a conta de todos os atores, volto a dizer, é complicada. E aí, pegando o gancho no que o senhor falou, eu acho sim, viu, doutora Valéria, que a relação médico-paciente ela é sublime, é ela que vai estabilizar sempre nessa questão ética, né, e de judicialização médico-paciente. Mas eu não acho que eu acho que é isso, mas também tem muita coisa também que o médico poderia, além da negligência, imprudência e imperícia, também não olvidar. Quem está mais em bloco cirúrgico, por exemplo, quantas vezes o anestesista faz mais de uma sala? Quantas vezes o médico entra assim, no primeiro auxiliar? Quantas vezes o mapa cirúrgico está preenchido de forma que não condiz com a realidade do funcionário? Aí chega na hora de responder um processo ético ou uma sindicância, vamos chamar aqui o doutor que estava de primeiro auxiliar para pegar e depor. Mas o doutor não existe, ele não estava lá. E o cara pode ser teu melhor amigo médico com você formado na tua turma. Ele não vai lá no conselho se submeter a pegar e falar que estava num lugar que não estava. Então, por exemplo, existe uma grande faceta aí de que todos os pontos que foram colocados aqui, acho extremamente ricos e contribuem, mas realmente para a gente conseguir ter um alinhamento aí com alguma solução muito difícil. O doutor Silvio também trouxe a questão da teoria da reserva do possível. Esse é outro ponto que o SUS trouxe. Se você me perguntar se eu acho que o SUS funciona, não estou falando ideologicamente, estou falando como cidadão, como advogado. Eu acho que o SUS é impressionantemente eficiente num país com as dimensões continentais do Brasil. Se poderia, em cima da teoria da reserva do possível, melhorar, como em Londres, o GMC, né? Que inclusive teve um caso muito emblemático há uns anos atrás, que foi daquele bebê, o Brian, que precisava de um transplante, precisava de um tratamento caríssimo lá no Reino Unido, e justamente por eles terem essa mão pesada, tipo, cobertura é para todos, não para um, né? Chegou-se até a aventar a possibilidade dele fazer o tratamento, né, na Alemanha, justamente porque o Reino Unido ele sustenta, ele não gasta um valor que vai ser em detrimento de um e não em detrimento de todos, infelizmente. Mas talvez um modelo que possa se juntar um dia a um modelo híbrido aqui no Brasil para dar mais qualidade também, né? Então, basicamente, para tentar ilustrar um pouco mais o que também seria a judicialização na parte, né, autárquica federal, a parte do conselho, tirando a parte administrativa, que é sindicância e processos éticos, lembrando que nós temos por volta atualmente de 3.000 sindicâncias, o que é muita coisa para 180 mil médicos, né? E em torno de 6.000 processos éticos profissionais em curso, que também é um número aí um pouco assustador, pensando em relação médico-paciente, né, Valéria? Mas o conselho, o próprio Conselho Federal de Medicina, ele não é só, eu tenho dito muito isso nesses últimos 6 para 7 anos, não é só um conselho punitivo. Porque lá, além dessa questão judicante, né, de regular a atividade ética profissional do médico, nós respondemos judicialmente por diversas questões. Eu trouxe algumas aqui, mas talvez façam mais sentido. Como tem 2 ginecologistas aqui, fica até mais fácil, né?
A primeira questão que judicializa muito, não é a maior, mas também tem bastante grau de judicialização, é relacionada à sessão temporária de útero. Não sei se todos conhecem a sessão temporária de útero. Para vocês, tudo bem, né? Mas a sessão temporária de útero é algo muito interessante, né? Basicamente, ela é barriga de aluguel, né? É uma barriga, na verdade, cedida, né? É uma barriga que você tem um rol taxativo do Conselho Federal de Medicina e que, em reprodução assistida, né, só pode ser feita depois de um processo rigorosíssimo para ser concedido pela Câmara Técnica em Reprodução Assistida, assentido também pela diretoria do CREMESP ou do regional respectivo, para que a gestação de quem quer seja realizada por uma outra pessoa. E muitas vezes, em algumas situações, a compreensão desse rol taxativo para o conselho é uma e para quem está solicitando é outra. E a figura do advogado, ela brota justamente nesse sentido, porque aí ela leva ao judiciário a pretensão das partes, a resistência do conselho ou do que tiver àquele momento, e aí o poder judiciário que define liminarmente. E aí ele define se nós temos que cumprir e dar continuidade ao processo de sessão temporária de útero, ou então, se não, vai, né, dar seguimento ao pedido. Eu trouxe esse exemplo, que eu acho um dos mais importantes. Vou deixar de PEP para último, né, porque o PEP é o que mais... Mas tem mais dois também que chegam demais, eu acho importantes, que aumenta a qualidade da medicina e diminui a judicialização. O primeiro deles é revalida. O que é o revalida? Revalida é um médico que cursou medicina fora do Brasil e quer exercer atividade de médico aqui no Brasil. O Conselho Federal de Medicina, né, e os regionais de medicina têm sido duríssimos com relação às instituições públicas e privadas, às universidades, que aplicam a prova do revalida. Porque eles querem manter um padrão ouro para que o médico que cursou fora do Brasil possa exercer aqui a medicina. E não é um preciosismo, mas que gera judicialização, que eu entendo é moderado. Porque hoje já existe uma discussão muito grande aqui no país da abertura indiscriminada de escolas médicas. Já tem muita faculdade de medicina. Então, muitas que estão sendo abertas já abrem com uma qualidade de formação baixíssima. No teu hospital universitário, faz manobra em boneco. Olha, nós temos aqui o doutor Silvio, que é formado, né, num dos vestibulares mais concorridos. Ele é azão, né? Tem referência lá também, né? Então, Direito ou não? Também. Vamos fora da curva. Não me deixa entrar, vou ver. Para quem vai no vestibular tão concorrido, 300 vezes, igual o doutor Silvio fez, e passou, né, ele também, né, há de convir que as faculdades, né, as novas escolas de medicina, elas deixam a desejar. Só que se você entra, por exemplo, na internet, eu mesmo já vi isso, cursos de medicina no Paraguai são online, uma parte é híbrida, né? Então, você usa aqui, como é que você faz uma faculdade? E aqui no Brasil é período integral, são 6 anos, né? E se depois o sujeito não quiser fazer, por exemplo, neurocirurgia, vai ficar mais 6, né? 5, cara, o sujeito fica 11 anos estudando. Você vai pegar um outro indivíduo que fez faculdade, por exemplo, é um exemplo, né, no Paraguai, num ambiente híbrido, sem hospital universitário, sem nada, para chegar aqui no Brasil, querer revalidar o diploma dele, e aí, com isso, receber o CRM e conseguir atender a população, nós, né, o Conselho Federal e nós, o CRM, a gente endurece muito. E esse endurecimento, justamente em prol da sociedade, né, para garantir um bom atendimento à população, gera também o problema da judicialização. Porque o sujeito que entra com pedido de revalidação e é indeferido, ele socorre também do judiciário. E aí, a trama de elementos administrativos das faculdades que podem fazer a revalidação, do ordenamento jurídico regional daquela cidade, da faculdade ser pública ou privada. Aí a gente pega casos aí estarrecedores, né? Teve uma universidade aí que teve todo mundo preso um tempo atrás, porque estava facilitando, cobrando umas cifras elevadíssimas para conseguir fazer o processo de revalidação. Também entram com ações no judiciário para também buscar, né, a ordem jurídica e conseguir, como tutelados, né, a inscrição como revalida. Nós temos cumprido as decisões liminares, mas nós temos agravado, recorrido, né, nos casos mais difíceis. Temos tido nós temos que fazer algumas restrições quando, né, não há recurso mais cabível. E nós, obviamente,
inclusive um dos braços da administração pública, nós cumprimos as decisões judiciais e as respeitamos, mas conseguimos também avançar muito no Poder Judiciário com uma tese importante, já vinda juntamente com a coordenação jurídica do CFM, que se o juiz, nós levamos essa reflexão para o magistrado, se o juiz dá liminarmente uma inscrição de revalida provisória para a doutora Valéria, que fez faculdade lá no Paraguai, ela, né, e vai saber como foi feita essa faculdade, para ela pegar o CRM dela aqui e começar a fazer, entrar no grupo de plantonista, né? E já começar a fazer plantão em uma UBS, o risco dela pegar e cometer alguma iatrogenia ou uma prática médica é muito grande. E aí deixa-se de cumprir um dos elementos, né, da concessão da tutela de urgência, que é justamente a reversibilidade. Como é que você vai repreender? Então, com essa reflexão, nós temos conseguido sensibilizar em reconsideração alguma das decisões sobre as tutelas que vinham sendo deferidas em relação à revalida. Outro exemplo de judicialização da saúde, título de especialista. Eu acho que, infelizmente, aqui não acontece, como em outros países, Estados Unidos, Itália, daí por diante, né? Em que, se você não tem um título de especialista em GO, você não pode fazer GO. Você vira um médico generalista. Aqui no Brasil, a Lei 3268, ela permite que o médico egresso da faculdade, se ele quiser fazer uma osteossíntese, vai querer fazer uma craniotomia, que o neurocirurgião passa por 6 anos de residência, 60 horas semanais, hein? Durante 6 anos. Ele sai da faculdade e faz uma craniotomia. Só que se tiver problema, vai responder de forma mais gravosa, né? Por conta da responsabilidade. Então, existe hoje uma cadeia de formação do médico especialista no país, regulamentada pela Comissão Nacional, na verdade, a Comissão Mista de Especialidades, ela é extremamente exigente. Então, doutor Silvio, por exemplo, se o médico hoje, egresso da faculdade, quer ter o título de especialista em ginecologia e obstetrícia, ou ele consegue, de alguma forma, que é bem mais difícil, comprovar que ele tem o dobro do tempo da residência, que eu acho que a Febraso nem está aceitando mais, né, para prova de título, ou ele tem que obrigatoriamente fazer a residência de 3 anos. 3 anos, né? De acesso direto. Então, isso se ele não for fazer ultrassom obstétrico, né, se ele não for fazer a atuação, que ele tem que fazer mais residência, mais tempo de residência ainda. Então, existe hoje essa forma de formação do médico especialista, ele tem o título especialista, que é ou ele faz a residência médica pela Comissão Nacional de Residência Médica, ou mesmo serviço credenciado da Sociedade de Especialidades, e após a residência médica ele já sai especialista, já pode registrar o título dele como ele quer. Ele também pode ter o título especialista pela MB e pela sociedade, prestando mais uma prova, né, torcedor, para conseguir o título da Sociedade de Especialidade, que eu acho que vale mais, inclusive, né, profissionalmente, porque tem hospital hoje que só pega se tiver título da MB, né? E aí tem gente que o sujeito faz 5 anos de residência, 60 horas, 60, isso eu acho importante a carga horária, 60 horas semanais de residência, isso sem nenhum juízo, nem de ordem jurídica, nem de ordem administrativa. Mas ele pega um médico e fez uma pós-graduação, lato sensu, em, vamos pensar, anestesiologia, ou em neurocirurgia, tem também, né? Neurologia também tem. Ele não entende que essa carga de 360 horas mais 40 de monografia, nem com binóculo você consegue enxergar a exigência da residência médica. Mas ele se acha apto a pedir o título de especialista dele. O que ele faz? Ele abarrota de novo o Poder Judiciário e entra com ação contra o Conselho Regional de Medicina, contra a Associação Médica Brasileira, contra a Sociedade de Especialidade, contra qualquer pessoa que ele encontrar na frente que possa ser contra e que fale que ele não pode ter o título de especialista e divulgar aí, porque ele fez uma pós. Mas se você quer ver esse sujeito bravo mesmo, bravo, aborrecido, é quando um outro colega dele, muitas vezes, que fez a residência e é um sujeito sério, pega no Instagram dele assim, ó, fulano de tal, médico especialista em neurocirurgia, pós-graduação. E aí o que acontece? Denuncia ele no conselho e esse camarada é chamado para responder uma sindicância na Comissão de Assuntos Médicos, porque ele está fazendo publicidade ilegal.
porque ele não pode divulgar a especialidade médica, aí é o auge. Então, esses 3 modelos que eu passei aqui para vocês, eles demonstram claramente como a judicialização impacta na medicina, na saúde, especialmente, né, numa autarquia federal. E só para não me alongar muito, estou terminando, viu? Tá. O último exemplo, porque eu estou com uma fala aqui que parece que abarrotar o judiciário com processos às vezes é ruim. Eu não acho. Eu acho que justamente, graças a Deus, nós temos aí o Poder Judiciário para equalizar e estabilizar as pretensões existidas aí de todos os lados quando não há um consenso. Mas eu quis guardar esse último exemplo justamente para mostrar que, às vezes, parece que a gente exacerba demais a judicialização da saúde e parece que existe uma asfixia dessa matéria no Poder Judiciário, mas e aí eu quis trazer esse último exemplo para mostrar como ele é importante, como essa matéria é importante e como o Judiciário tem que ser provocado. Bom, esses processos eles transitam no Conselho Regional de Medicina, mas, obviamente, a espinha dorsal, né, do Conselho Regional de Medicina e do Conselho Federal de Medicina, obviamente, é um tribunal de ética médica. Então, por lá se perfilham diversos processos, né, desde sindicâncias até processos éticos profissionais. E aí, há um tempo atrás, teve uma repercussão grande na mídia, né, eu não lembro, de algum médico, mas era porque o sujeito estava com o passaporte dele apreendido, né, nem pode deixar mais no Brasil, de tantos processos que tem na justiça das pacientes, né? E aí fala assim, pô, mas eu conformo, como é que eu pago a anuidade para esse conselho e os caras não fazem nada, né? Como é que a justiça já proibiu o sujeito de pegar e sair do país? Porque a justiça funciona, porque o poder judiciário funciona, a judicialização tem um lado positivo, não estou querendo ser poliano. São casos pequenos que acontecem, em que ou sindicâncias ou processos éticos profissionais são suspensos, anulados ou afastados por determinação e decisão judicial. Ou seja, de alguma forma, esse exercício da judicialização da saúde, e aí fica essa última reflexão, ela é importante até para ampliar os efeitos do que a gente tem de mais sagrado no direito, que é justamente a ampla defesa e o contraditório. Então, assim, de A a Z, a gente tem vários percalços. E a intelecção de tudo isso que a gente discutiu até agora mostra que realmente a judicialização é um problema axiomático, mas ela é necessária e eu acho que ela está justamente sendo explorada na sua grande maioria de maneira adequada via a judicialização da saúde, né, no atendimento ao paciente. Eram umas considerações. Sabe o que eu queria te perguntar para a gente finalizar e poder seguir para os debates? Tem um monte de pergunta ali já para os nossos convidados. Se você tem os números das sindicâncias e PEPs hoje no trimestre? Por volta de 3.000 sindicâncias em curso e por volta de 6.500 processos éticos profissionais. É um número assustador. Obrigada. Muito obrigada. Obrigado. Vou passar a palavra para o Felipe primeiro, depois eu quero fazer alguns breves comentários aqui e ver como é que a gente vai fazer Nós temos 11 perguntas aqui, algumas coisas, um outro comentáriozinho, mas tem umas perguntas interessantes. E a gente passa para você colocar as perguntas e a gente fazer a rodada final aqui. Vamos lá. Eu queria só agradecer a todos os palestrantes. Eu confesso que muita coisa do que eu ouvi eu não sabia, apesar de atuar bastante também na área da saúde. Então, realmente, obrigado mesmo. E eu não vou me demorar, porque realmente tem muitas perguntas. Já te devolvo a bola para que a gente avance. O meu comentário é bem breve. Eu acho que, primeiro, esse painel ele refletiu muito bem, né, aquilo que eu falei no início da minha fala, de quão desafiador é esse tema. E ele é desafiador porque ele mexe com as pessoas, com os pacientes, né? Muitas vezes a própria vida dos pacientes está em jogo, então isso é uma coisa que mobiliza associações de pacientes, mobiliza associações médicas, né? Mobiliza o judiciário, como muito bem foi colocado.
E eu acho que, para complementar um pouco o que foi dito aqui, eu vejo três questões que, para mim, são importantes, ou 3 pontos que são importantes, que é a questão da gestão, que foi colocada, a questão dos recursos, também foi muito bem colocado aqui, né? E a questão da governança. Eu acho que esses 3 pontos eles são essenciais para a gente entender, né, como que esse processo pode evoluir no futuro. Tá? Por que eu chamo a atenção? Acho que existe toda uma discussão sobre o subfinanciamento da saúde, né? Seja ele público, seja ele privado. Eu destacaria o público. Boa parte das discussões que a gente fez aqui sobre opções, né, do cobertor curto, etc., estão na base desse problema, estão a alocação de recursos, né? A sociedade não conseguiu, através do Congresso e através do Executivo, equacionar essa questão de prover os recursos. Quando a gente compara com outros sistemas, isso fica nítido. Quando se investe, né, em saúde no Brasil, quando se investe na Inglaterra, nos países europeus, etc., né? Ou seja, a contrapartida do Estado em relação à saúde para a sociedade tem um déficit histórico, né? A gente falou muito do SUS e o SUS realmente ele é uma instituição bem complexa, né, bem diversificada, mas ele faz milagres um atrás do outro com os recursos que tem. Essa é a visão que a gente tem. Mas eu acho que a gente não deveria ser assim. Ao contrário, né? O milagre é um sacrifício que está sendo feito, né, pelas pessoas, de dedicação, etc., né, quando não deveria ser assim. Então, por isso que eu acho que, e aí, não é só a quantidade de recursos financeiros, é a gestão, né? Foi colocado aqui quem lidar com o setor público e mesmo com o setor privado. Recentemente houve muita discussão sobre as fraudes, né, nos planos de saúde, etc., para reduzir as fraudes. Ou seja, nós temos um problema de gestão, né, seja público, seja privado, que não está endereçado, né? E as instituições, aqui foi dito assim, cada uma das instituições que fazem parte desse processo, elas têm a sua racionalidade. Não adianta a gente demonizar as instituições, falar, não, mas aqui é o médico, é o paciente que está fraudando o sistema, ou não, os comportamentos antiéticos ou não profissionalizados, eles existem em grande parte quando você não tem um mecanismo de controle eficiente. A gente tem muitos mecanismos de controle, tem auditoria, tem sindicância, tem, né, supervisão, tem milhões de mecanismos de controle, mas eles não são eficientes suficiente para garantir que você tem uma gestão adequada. E falta planejamento, né? Quem vive no Brasil sabe disso. Um dos grandes elementos que a gente tem no Brasil é a falta de planejamento. E quando tem um planejamento, você não cumpre o planejamento na essência dele, né? No cronograma. Então, a falta de medicamentos que a gente vê, muitas vezes, ou de insumos, principalmente no setor público, é típico, né? Faltou planejamento. Às vezes você tem o recurso, mas não tem o planejamento. E eu acho que a judicialização, ela, vamos dizer, é uma expressão social dessas mazelas que a gente está mencionando aqui, de todas, né? Não é de uma, né? Não vai ser um problema específico que a gente vai abordar aqui que vai solucionar, né? Existe, em homenagem aqui ao nosso valenciano, né? Existe um processo, foi o Pacto de Moncloa, né, na Espanha, que foi uma grande ordenação, uma grande coordenação para resolver o problema que existia, né, naquele momento histórico da Espanha. E, assim, a judicialização, ela precisa dessa coordenação máxima, né? E o que acontece é que você não tem lideranças políticas hoje que estejam dispostas a dar esses passos, né? Seja no setor privado, seja no setor público. Um Estado, vamos dizer assim, o que está provocando isso hoje é a discussão que está no Supremo. Interessantemente, de novo, o papel do judiciário em trazer para a mesa e provocar e falar, olha, preciso de um acordo, senão eu vou decidir. Eu estou provocado, eu vou decidir. Então, acho que isso é muito interessante a gente, né, todos os agentes trabalharem nessa direção, todas as instituições contribuírem nessa direção. Porque não vai desaparecer a judicialização. Não é esse o objetivo. Mas é você reduzir
os excessos que você tem hoje. São muitos, né? De comportamentos e de decisões, né? Também que os agentes tomam, até para provocar a judicialização, para estimular a judicialização. Então, acho que existe um desafio muito grande, realmente, da sociedade brasileira de se organizar, e eu espero que a gente não espere o Supremo decidir pela gente. Isso eu acho que vai ser muito ruim, porque o Supremo ele tem limitações para tomar decisão. Ele está enquadrado, né? Por mais que você tenha um mandamento constitucional, né? Ele vai ter que tomar uma decisão em cima do processo que existe, né? Então, acho que esse é um risco maior que a gente tem também de se antecipar a essa decisão para não criar mais uma retórica, uma história, né? Que toma uma decisão, mas aquela decisão não serve para nada. E da minha parte, eu vou encerrar dizendo que, assim, para mim foi muito bom. Eu acho que, assim, a gente trouxe exatamente o que eu achei que deveríamos trazer aqui nesse debate, que é essa diversidade de visões, opiniões, né, de conceitos, né, de experiências, que ajuda a gente a refletir e traçar um rumo para o futuro. É isso. Obrigada. Vamos passar. As meninas fazem a leitura das perguntas? É melhor, eu leio uma por uma ou bem Uma por todas? uma. Vamos lá. Essa bem no começo, enquanto o doutor Silvio ainda falava. Bom dia, nativos atrasam, nega procedimentos, medicamentos, tratamentos indicados por especialistas. A própria judicialização existe vários relatórios, orçamentos e, por sua demora, logo pedem outra vez atualizados. Aí a doença progride ou até o óbito desse paciente. A DPE, DPU ou MPs devem agir com agilidade, porque quando chegamos lá, já está por anos sem atendimento das demandas por via administrativa. A gente tem que entender como um órgão consultivo, né? O órgão decisor é o corpo juiz. Assim, lógico, né? Tudo é passível de recurso, né? Não sei se foi essa a questão prática da afirmação. Acho que foi mais uma colocação. Foi uma afirmação, né? Eu acho que tem outras formas também, né? Tem os pareceres, enfim, a literatura médica, os pareceres da Conitec. Sim. O Natijus é uma instância que eu particularmente acho bastante importante, né? Para tentar operacionalizar melhor o raciocínio do juiz, né? Agora, quem bate o martelo, obviamente, né? O próprio termo, quem bate o martelo é o juiz. É um comentário, né? Fraudes nas OPMs e consequências para os pacientes, outro item importante, gerador de judicialização. O que a gente abordou aqui, né? Sim. É só um comentário sobre o sistema todo do Natijus, não só do Natijus, mas todo esse sistema, né? Eu acho que isso, eu já vi discussões sobre isso. De novo, é o problema de governança. Como é que você estabelece? O que aconteceu um pouco historicamente é que o CNJ e outras instituições, por uma demanda premente de assessorar, né, os magistrados, começou a tomar certas decisões, né? E, em vez de tentar coordenar um processo, né, mais amplo, junto com as instituições médicas, tá? Ele começou a se apropriar de alguns grupos que estavam ali, que já estavam fazendo isso para a própria Conitec, por exemplo, né? E foi estruturando, não esperou. O Brasil tem muito esses movimentos que alguém fala, não, eu preciso resolver esse problema. Como é que eu resolvo? Eu vou sozinho. Né? E não olha muito para o lado e fala, não, peraí, se eu for sozinho, eu vou ter uma limitação. Então, hoje, eu acho que, por exemplo, a experiência que tem do Natijus, ela é ambígua, porque tem magistrados que falam, não, eu não vou usar isso aqui. Isso não é a referência para mim, não serve. Por quê? Porque faltou combinar um jogo. Né? Eu acho que precisa ter mais combinação, mais que sejam de organização para validação. Mencionou os pareceres da Conitec. Muitas vezes o parecer da Conitec também não é o ideal, porque o parecer da Conitec é um parecer meio genérico. Ele não é específico para aquele caso, ele não endereça um determinado caso. Não. E nem do NAT. O NAT é muito parecido, porque às vezes são os mesmos grupos que fazem para a Conitec para os dois. Então, eu acho que assim, há espaço para aprimoramento, é isso que eu queria trazer. E esse é um elemento importante, porque a qualidade da decisão judicial, né,
e os precedentes, obviamente, que você cria, eles podem ajudar você, não necessariamente reduzir, mas orientar, inclusive, as partes, né? Funciona o que não funciona. Ele serve como orientador também. Você sabe como é que o judiciário está endereçando aquele tema. E ele, eu diria, é um mecanismo de seleção. Ele ajuda a ser mais seletivo nos processos. Acho que o que falta é a implementação das varas especializadas, que vai a passos de tartaruga também. Só brevemente, até nesse negócio de funciona ou não funciona, vai ser uma luzinha. Hoje é um grande dilema no judiciário, né? Autismo. O paciente, os pais do paciente autista, com transtorno do espectro autista, reivindicarem uma terapêutica, a ABA, né? Normalmente é a terapêutica mais eficaz, em face dos planos de saúde. Isso gerou estresse para os planos de saúde e para o judiciário. Você pode, ok, parece que funciona melhor, né? Mas quando? 20 horas por semana? 40 horas por semana? Então, aí que entra, eventualmente, essas várias especializadas. Formatar um pouquinho essa história. Parece que agora isso está sendo um pouco mais bem regulado, né? E teve uma demanda enorme, mas foi um estresse grande. Próximo. Eu acho que é mais um comentário, né? Até medicamentos de base nos postos de saúde não estão fornecendo, daí a maior judicialização terá um custo maior. Depois, bom dia, tenho essa do Jean-Marc Mier, bom dia, tenho perguntas relativas à infecção hospitalar, responsabilidade do médico, do hospital, obrigação do hospital, frente à Anvisa. Se puder responder, por favor, me avisa. Posso responder em poucas palavras? Depende do caso específico. A Evelyn diz que, em concordância com a doutora, quanto à necessidade de uma aproximação maior entre médico e judicialização, existe algum projeto para que isso seja implantado como matéria em curso de medicina atualmente? Pois já comprovadamente é necessária, visto minha atuação previdenciária, onde diariamente é solicitado a realização de perícias médicas judiciais. A aproximação do médico, do paciente, do médico, do advogado, das varas especializadas, ela é indiscutível. Ela está falando de educação médica, de se existe projetos, disciplina na escola de medicina. Então, não tem. O que eu vejo, na realidade, em função dessa ausência de uma formação especializada, é que os profissionais eles têm que criar as suas próprias redes, né? Como nós fazemos aqui, né? Nós recebemos de outros colegas, de médicos, de peritos. Não há previsão de uma disciplina específica de direito médico, de direito da saúde nas faculdades de medicina. Eu acho que na ausência de uma disciplina específica, você tem muitos mecanismos possíveis de trazer esse tipo de informação para os médicos, né? Através das sociedades, acho que tem, sim. No mundo de hoje, você tem muitas alternativas para trazer isso nos cursos de especialização, né? Na própria atuação dos conselhos. A Faculdade de Saúde Pública da USP, lá da Faculdade de Medicina, que estuda todo esse lado, tem o CPDISA, Revista de Direito Sanitário, então tem todo literatura. Eu acho que assim, não é por falta de informação. Existem, na realidade, né? Acho que a leitura é essa. É lógico que a formação médica ela é cada vez mais desafiadora, né? O mundo está mudando muito rapidamente e os tratamentos estão evoluindo, a ciência está evoluindo, quer dizer, tudo isso tem um impacto muito grande, né? O ponto eu acho que, e aí você colocou a questão das varas especializadas, talvez seja esse um caminho, né? De você ter locos mais formalizados. Mas, de novo, governança, o principal dela quais são as instituições que estão nessa governança. Qual é o papel dessas instituições, né? Que a gente percebe que, em determinadas áreas, existe uma enorme fragilidade institucional. As pessoas não sabem como fazer, né? As próprias instituições não sabem até onde ela vai, né? E muitas vezes elas são conservadoras, ela faz o que o mandato dela. Só que o mandato dela não resolve os problemas, né? O fato dela ter um mandato restrito e muitas vezes histórico, criado há 50 anos atrás, uma outra realidade,
ela não se adapta o suficiente para se mover para uma nova realidade. Uma medicina que evolui a passos largos, Então, né? As você coisas- mencionou a questão dos medicamentos de alto custo, esse é um exemplo. A ciência vai para esse lado, ela é inevitável isso, ela vai caminhar nessa direção. Não adianta a gente ficar falando, olha, não vai acontecer. Não, vai ser cada vez mais, porque existe uma coisa que chama medicina de precisão, que você não dá um medicamento genérico, geral, genérico não um medicamento genérico, mas um medicamento Uma pílula do câncer. ou, sei lá, uma ciclosporina, Cada vez mais um medicamento personalizado. mais que atua em várias áreas, mas ele tem extremas Protocolos consequências. cada vez mais Você vai focados. naquele medicamento que é preciso. Aquilo é muito eficiente. Eficiente, custo-eficiência, não só para o paciente, ele é custo-eficiente para a sociedade, como a gente mencionou aqui. Evita internação, evita hospitalização, melhora a saúde geral do paciente, dá mais, né, capacidade de reação imunológica ao paciente. Então, eu acho que não adianta a gente achar que não vai nessa direção. O problema é como construir uma solução nessa direção e fazendo com que a judicialização seja contida nos casos que realmente merecem que onde haja conflito suficiente para levar para uma decisão judicial. Né? O que acontece é que as instituições elas não estão preparadas, sejam elas públicas ou privadas, muitas vezes, e o que elas fazem? Elas simplesmente tentam reter o processo. Aqueles números que a gente mostra lá das judicializações públicas, né? O que o governo faz? Ele fala, não, deixa acontecer a judicialização até um certo nível, depois eu resolvo se eu vou incorporar ou não. Eu não atualizo a Rename, né? Eu faço mecanismos protelatórios, né? Que Quanto vale a pena pagar? podem até ser eficientes no curto prazo. Mas o que acontece é que, do outro lado, você estimula o processo de judicialização. Agora, eu mostrei brevemente o Rename na ginecologia, deve ter uns 20 medicamentos. Bom, isso que você falou da personalização, a gente vai ter uma customização do tratamento do paciente que vai levar em conta até a genotipagem desse paciente. Isso não vai demorar muito. Então, eu vou tratar uma endometriose, uma paciente que tem um genótipo X, totalmente diferente de uma que tem um genótipo Y. Como que isso vai repercutir no Rename? Sim. Exato. Então, assim, olha o impacto que esse negócio vai ter. Então, por isso que tem gente que acha que o modelo vislumbra ser inviável, né, por conta dessa questão. Eu não tenho uma opinião formada, confesso, sobre se é inviável ou não, até porque eu entendo que o processo é dinâmico. Dinâmico quer dizer que não é estático, ou seja, não são as condições atuais que vão determinar o futuro. É as condições atuais, mais as mudanças que vão acontecer nesse meio. Então, por exemplo, quando você fala em terapia gênica, por exemplo, ela vai introduzir uma série de transformações no processo de tratamento. E isso acontece e isso vai ser, como é que a gente vai lidar com isso no futuro? Eu acho que esses são os desafios que a gente tem. O que não pode é você não se preparar para o futuro. Hoje a gente tem que estar tomando decisões coletivas como sociedade para se preparar que vai acontecer. A gente já sabe o que vai acontecer. O farol da gente é a ciência. O que é a ciência? O que está sendo publicado nas revistas lá e tal, que já estão sendo produzidos em alguns países, que vão começar a chegar no Brasil. Não é novidade para ninguém. Não pode falar que não sabe que não vai acontecer. Agora, como é que você se prepara para isso? O problema é que muita gente está na inércia. Não quero me preparar. Não quero fazer nada. Eu vou esperar acontecer. Eu vou esperar o juiz tomar uma decisão. Se ele tomar uma decisão que eu tenho que pagar, eu pago. Se ele tomar uma decisão que eu não tenho que pagar, eu não pago. Estou pensando um pouco na lógica dos pagadores, mas não é só a única lógica. Tem várias outras políticas públicas, tem outras lógicas importantes que precisam ser consideradas. Eu acho que vem agravar ainda o envelhecimento da população, né? Que vai ser, a gente sabe, né? Ter o acesso, né? Ter o envelhecimento e com tudo isso que vocês já disseram, né? Terapias gênicas e a globalização da saúde de uma certa forma, né? Basta ver em vacina. Então, a gente tem um desafio gigantesco de doenças, né? Que a gente vê que está crescendo hoje por conta do envelhecimento, que vai demandar cuidador e as pessoas vão ficar vivendo
em condições, a gente não sabe como, mas gastando, né? E sem estar trabalhando, né? Então, que é a volta, né, da pessoa para o trabalho. São questões. E pegando o seu gancho, muitas vezes o que acontece é que os mais jovens que têm uma saúde melhor acabaram, por conta da crise econômica, saindo dos seus planos de saúde, indo para a saúde pública e permaneceram no suplementar os idosos e os que têm doenças crônicas que fazem muito uso do plano de saúde, o que também faz com que a conta não feche. Esse é o nome disso. Sueli, prazer. O tanto salarial que foi mencionado aqui. Isso demanda também, seja casos de realmente o envelhecimento da população, né? Tratamento como quer, aumento de insumos para esses idosos. Eu vejo lá no SUS, fraldas, isso, quer dizer, tudo isso aumenta. Novas terapias. Daqui a pouco vou inventar uma pílula da juventude, que nós vamos ter um Tem que entrar com outra. excessos querendo a pílula da juventude. Toda a discussão agora na Europa da eutanásia. Fim de vida, né? Na França está uma super discussão. Você pode, aí eles estão dizendo quando você pode fazer isso, quando você tem a consciência. Mas se eu estou com Alzheimer, eu já não estou mais com consciência. Eles não validam o que eu disse há 10 anos atrás. Então, até para morrer vai ser difícil. Caso que eu me lembrei com a fala do Dr. Carlos, que é recente, no Reino Unido, da bebê Indy Gregory. Ela tinha uma doença degenerativa e a conta era bastante alta e o hospital entrou com uma ação para fazer os aparelhos contra a vontade dos pais. Não sei se vocês acompanharam. A Itália intercedeu? Isso, os pais se opuseram. A Itália, a ministra Giorgia Meloni concedeu a cidadania italiana emergencialmente para essa bebê. O Papa ofereceu o Hospital Bambino Gesù para cuidar da menina. E aí a corte inglesa disse que ela não poderia fazer a viagem porque haveria risco de vida. E essa criança morreu. Então, assim, são questões que nós temos que pensar. Vamos lá, só para a gente concluir, porque senão a gente vai... Vocês se incomodam, os palestrantes? Tem várias perguntas e a gente vai sair daqui 12h30. Eu posso encaminhar para vocês. Tem também comentários, né? Que eu posso encaminhar e se vocês fizerem a gentileza de responder, eu depois retransmito para... Eu vou fazer a entrega de um presente para o Dr. Carlos para os nossos palestrantes. E aí podemos encerrar. Se as 70% você Para liberar o pessoal que está aí na internet, muito obrigado a todos que permaneceram até o final. Agradecer também a todos que estão aqui presencialmente. Agradecer a Valéria pela organização. Acho que foi o primeiro do ano e esperamos ter outros aí. Vamos estar convidando vocês para participar de outros debates. Muito obrigado a todos.